Vamos lá, então, meus queridos, resolvi gravar essa aula porque a gente não teve aula essa semana, então não podemos ficar sem um conteúdo maravilhoso de direito penal, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Vocês estão aqui diretamente dos estudos do Globo de Produção, estão vendo aqui, né? Organização é o meu forte, só que não. Então, vamos lá, cadê aqui? Vamos lá. Vamos lá, meus queridos, já estamos ao vivo e em definitivo aqui da nossa aula. E vamos estudar hoje com mais afinco, aí, com mais profundidade, né? Os institutos do dolo e da culpa. Na última aula, a gente teve uma visão geral sobre dolo, sobre culpa, sobre desistência voluntária, sobre arrependimento eficaz, né? Então, vimos de forma geral, aí demos uma olhada por fora no prédio, né, do direito penal, e agora a gente vai entrar nas salinhas e vamos remexer as gavetas, tá? Então, vamos ter uma profundidade maior no dolo, definições, tá? Do dolo, elementos e culpa também, tá bom? São 29 slides. Eu espero que dentro de uma hora a gente consiga finalizar aí o nosso conteúdo de hoje, tá bom? E as dúvidas mandem para o meu e-mail nara.alberta@fsa.br, que eu vou e vou disponibilizar também para a líder de sala para mandar para vocês esse conteúdo que a gente vai ver agora, beleza? Então vamos lá. Estamos lá no artigo 18 do Código Penal, deixa eu pegar o meu vadimécum aqui. Disse o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, tá? Artigo 18 do Código Penal, até aí beleza, tranquilo, você fala, tranquilo, né? Tá tudo certo, tá tudo resolvido, tá bom? Mas a gente tem que estudar também quais são os tipos deste dolo, tá bom? Quais são os tipos de dolo e qual a definição de dolo. Eu trouxe aí 3 doutrinadores para a gente poder realmente finalizar o que é o dolo. Dolo é a vontade manifestada pela pessoa humana de realizar a conduta. Então, é o ânimo, né, da pessoa segundo Capês. Para Damásio de Jesus, né, meu querido Damásio de Jesus, saudoso professor, consiste na vontade de concretizar as características objetivas do tipo. Então, a gente viu que o tipo é uma roupa, né, que tem que ficar justinha. Até eu levei para vocês lá o exemplo daquele filme As Branquelas, né, que o cara põe roupa e não serve. Então, o tipo penal tem que ser aquela roupa justa. Eu tenho que querer fazer aquelas características objetivas do tipo. Então, para Damásio de Jesus é isso. E para o Bittencourt, querido Bittencourt, que é uma das doutrinas adotadas pela faculdade, dolo é a consciência e a vontade de realização da conduta descrita em um tipo penal. Então, para o Bittencourt, ele fala, olha, tem que estar consciente e tem que ter a vontade para realizar aquela conduta descrita em um tipo penal. Então, se eu penso no 121, para o Bittencourt, eu tenho que estar consciente e tenho que ter dentro de mim aquela vontade, o ânimo, né? Que é chamado aí, 121, de ânimos necandi, né? Vontade de matar, tá? Então, para o Bittencourt é um pouco mais abrangente, tem que ter a consciência também. Guardem no coração essas definições, tá? De dolo, e dessas definições vocês podem, claro, copiar, decorar as definições dos doutrinadores, mas sugiro fortemente que definam aí com as suas próprias palavras também, tá bom? Então, os elementos do dolo quais são? São a consciência, conhecimento de que aquele fato ali é uma ação típica, é um tipo penal. E a vontade, o elemento volitivo de realizar este fato, tá? Então, ele tem aquela vontade de realizar aquele fato criminoso, tá? Tanto é que a gente vê nas denúncias, se você for ver um processo penal, você vai ver nas denúncias que o Ministério Público sempre vai falar o réu por vontade livre e consciente. Por que vontade livre e consciente? Ele quis sozinho, na cabeça dele, ele tentou, né, percorreu lá todo o iter criminis, que a gente já estudou na última aula, que é o iter criminis, né, quando começa, quando termina, e teve vontade livre e consciente, ou seja, aquela vontade livre é uma vontade viciada, ninguém o constrangeu para cometer aquele ato, tá? Então, a vontade dele foi livre e consciente. Então, os elementos do dolo são a consciência
e à vontade, tá? Algumas teorias do dolo que a gente precisa ter aí marcado, tá? Na cabeça, teoria da vontade. Para essa teoria, o dolo é a vontade de realizar a conduta e produzir o resultado. Teoria da representação. Dolo é a vontade de realizar a conduta, prevendo a possibilidade de o resultado ocorrer, sem contudo desejado. Então, é nessa teoria da representação que acontece. Vamos ver aqui o que dá, né? Vamos fazer isso aqui e vamos ver qual é que é, né? Para a teoria da representação. Denomina-se teoria da representação porque basta a gente representar, prever a possibilidade do resultado para a conduta ser qualificada como dolosa, tá? E teoria do assentimento ou consentimento. Então, o que ele faz para quem adota essa teoria? Ele faz o quê? Ele consente com aquele resultado. Ele não deseja, mas ele, se acontecer, beleza, tá tudo certo, tudo tranquilo, segue o jogo. Eu vou fazer e acabou, né? Então, ele é indiferente à produção do resultado, tá? Para esta teoria. E qual foi a teoria adotada pelo nosso Código Penal? Olha só, nessas teorias do dolo, se a gente for olhar todas as doutrinas, né, todas as doutrinas que a gente adota na faculdade, ou que existem hoje, vai ter um caminhão, tá? Eu trago para vocês as principais e aquelas que, obviamente, foram adotadas pelo nosso Código Penal, tá? Da análise do 18 primeiro, conclui-se que foram adotadas as teorias da vontade, ou seja, ele tem vontade, e ele assente como resultado. Ele fala, vou dar um tiro aqui nesse cara, se ele cair morto, beleza, legal, para mim é indiferente. Então, doloso quando a gente quis o resultado ou assumir o risco de produzi-lo, tá? E agora a gente vai passar para os tipos ou espécies de dolo. Então, eu trouxe aqui essas três teorias para vocês, que são teorias aí dentro da doutrina, tá bom? E as que foram adotadas pelo nosso Código Penal. Então, quais foram adotadas pelo nosso Código Penal? Da vontade e do assentimento. Já guardem no coração, fica a dica aí para a prova, tá? Então, tipos de dolo ou espécies de dolo, tá? Tem doutrina que fala tipos, tem doutrina que fala espécies, tá? Então, vamos lá, espécies de dolo. Dolo direto ou imediato. A gente quer produzir o resultado, ele persegue aquele resultado. Indireto ou imediato, desculpa. Subdivide-se em eventual, a gente não quer reproduzir o resultado, mas assume o risco de fazê-lo, tá? O agente quer produzir um outro resultado. Então, eu vou dar 5 tiros nesse cara aqui. Se ele for Highlander, ele vai sobreviver. Se ele não for, ele vai morrer. Então, para mim, tanto faz, tá? Tanto faz. O agente quer produzir um outro resultado. Ou ele vai morrer, ou ele vai ficar gravemente ferido. Então, para mim, tanto faz para o dolo imediato, tá? Dolo de dano. Eu quero lesar aquele bem jurídico tutelado na norma penal. Então, vamos pensar em um crime de furto ou de roubo. Eu quero, então, diminuir o patrimônio daquela vítima. Então, eu viso lesar aquele bem jurídico tutelado pela norma penal. O que a norma penal do 155 do 157 protege? Protege o bem jurídico do quê? Do patrimônio. Então, o que eu quero fazer? Eu quero lesar aquele bem jurídico do patrimônio. Então, seria um dolo de dano, tá? E o dolo de perigo? O sujeito visa somente expor o bem jurídico a perigo, sem intenção de lesioná-lo. Vamos dizer o seguinte, aquele cara que está dirigindo bêbado, né? Está expondo o bem jurídico aí a perigo, tá? Olha só, trouxe uma análise muito importante, acho que essa análise é do Stefan, que é a principal doutrina da faculdade. Há crimes em que se mostra fundamental a análise do dolo, tá? Se de dano ou de perigo, para efeito de enquadrar corretamente a conduta e responsabilizar o agente, tá? O artigo 130 do Código Penal, que é aquele que a pessoa é portadora de doença venérea e realiza contato sexual capaz de transmiti-la, tá? Se ele faz ali, não, eu não tive a intenção de lesionar o bem jurídico, transmitir a moléstia grave, tá? Eu só queria satisfazer a lascívia. Então, é um dolo de perigo. Poderia transmitir a moléstia ou não, não. Eu tive o ato sexual com a intenção de transmitir a moléstia venérea, a moléstia grave. Então, aí tem um dolo de dano, tá bom? Então, aí muda até a tipificação penal,
no caso específico deste tipo penal, tá? Responde pela forma qualificada no caso de dolo de dano. Em vias gerais, a gente vai ver que os dolos, eles não, os tipos de dolo, espécies de dolo, esse tipo de discussão, ele não visa propriamente o quê? A mudança da pena ou do tipo penal, mas na aplicação da pena, o juiz vai levar tudo isso em consideração, tá certo? Vamos lá para mais espécies de dolo. Tem muitas, tá? Tem muitas ofensas principais, como sempre, mas se a gente fez voltar a doutrina aqui, a gente fica até 2027, tá? Dolo genérico. Trata-se da vontade de concretizar os elementos do tipo. Então, presente em todos os crimes dolosos, tá? E o dolo específico. Então, ele tem o dolo específico, corresponde à intenção especial a que se dirige a conduta do agente, tá? Na extorsão mediante sequestro. Ele tem aquela vontade livre e consciente de privar a liberdade da locomoção do ofendido, e o específico, que é obter alguma vantagem econômica, né? Então, a extorsão mediante sequestro, eu vou privar a liberdade daquele indivíduo, e a minha intenção, é claro, que é obter alguma vantagem econômica, né? Não é levar aquela pessoa para casa, né? Sem nenhuma intenção. Ah, vamos, fica aqui em casa, a gente come um bolinho, bate papo, você vai sair? Não, sair você não pode. Tá? Então, a extorsão mediante sequestro tem esse fim específico, esse dolo específico. Mas a gente já viu, né, que não é um crime que precisa atingir a extorsão não precisa ser atingida para que ele se perfaça, para que ele se consuma, tá? Dolo de primeiro grau e dolo de segundo grau. Então, o de primeiro grau, vontade de produzir as consequências primárias do delito, tá bom? E no dolo de segundo grau, o autor não pretende produzir o resultado, mas dá conta de que não pode chegar à meta traçada sem causar tais efeitos acessórios, tá? Então, de primeiro grau, atinge o quê? As consequências primárias do delito, de segundo grau, não tem como ele chegar ao intento criminoso sem ele passar pelo primeiro grau, tá? Tem um exemplo. Olha só, tem até um exemplo que eu gosto de usar quando eu explico as espécies de dolo de primeiro e segundo grau, porque a gente apenas falando aqui, parece fica um pouco confuso da gente entender, né? Porque se a pessoa quer matar, a gente sempre vai pensar no crime de homicídio, né? Que é o tipo penal por excelência, é o bem jurídico maior que nós temos é a vida, então a gente sempre vai pensar naturalmente aí que no crime de homicídio. A gente fala assim, mas não tem como, né? Como é que o cara... Então, quer dizer, então o primeiro grau seria lesão corporal, o segundo grau seria homicídio, o primeiro grau seria comprar arma, o segundo grau seria atirar, fica um pouco difícil da gente entender. Mas eu tenho certeza que todo mundo que viu a série Narcos, quem não viu, sugiro fortemente que assista, eu assisti só a primeira temporada do Capitão Nascimento, não sei se eu não lembro. O que ele faz? Ele explode um avião em pleno voo, né? Porque ele quer matar o quê? Quer matar um cara que está lá, acho que é o primeiro-ministro, o promotor público, não me lembro agora. Então, ele explode o avião e ele não está nem aí para a galera que está no avião. Ele simplesmente quer matar um cara que está no voo. O que ele faz? Explode o avião e não está nem aí. Tá? O exemplo que a doutrina traz do CAPES é o seguinte, que o cara que querendo obter fraudulamente o prêmio do seguro, o dolo de primeiro grau, o que eu quero? Eu quero o prêmio do seguro, eu quero dinheiro. O que ele faz? Ele vai explodir um barco em alto mar e mata os seus tripulantes, tá? Então, aqui a gente pode até aplicar também esse dolo de primeiro e de segundo grau para aqueles delitos de fraudar o seguro, né? Então, eu quero receber o prêmio do seguro. O que eu faço? Eu enfio o meu carro em um poste, sei lá, boto fogo no meu carro e falo que foi uma pane mecânica, né? Então, aí, o que acontece? Qual que é o meu dolo de primeiro grau? É o dinheiro do seguro. Mas eu vou, o quê? Causar um crime de dano, vou causar um incêndio, vou causar ali um dano ao patrimônio público se eu meter meu carro no poste, tá? Então, isso aí seria o que eu ligo? Não estou nem aí no poste, porque eu quero é receber a graninha do seguro, tá? E
A série Narcos mostra muito bem isso, tá? O Pablo Escobar, então, explode um avião aí, em pleno voo, para matar, acho que não sei se é o primeiro-ministro, se era o procurador, se era o promotor de justiça, que era um cara que estava lá e ele falou, vai morrer mais 100 pessoas? Vai. O que eu tenho a ver com isso? Nada, eu quero matar esse cara e eu vou passar por cima do que for necessário para que isso aconteça, tá? Então, aí é o dolo de primeiro e o dolo de segundo grau. E vamos falar sobre dolo e dosagem da pena. Eu já tinha adiantado para vocês que a quantidade da pena abstratamente combinada no tipo não varia, tá? De acordo com a espécie de dolo. O que é a pena abstratamente combinada? É aquela que está escrita lá, tá? Homicídio, tal, 12 a 30, aquela que está escrita lá. Não vai ter lá no tipo penal, se o dolo for específico, sobe. Se o dolo for genérico, desce. Se o dolo for eventual, multiplica por 3, 9 fora. Não vai ter isso aí, tá? Mas o juiz vai levar em consideração de acordo com o 59, tá? Porque o juiz vai dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo. Então, o artigo 59, se você for ver, acho que a gente até já falou em aula aí sobre o direito penal do inimigo, o artigo 59 do Código Penal, ele é muito subjetivo, tá? Então, ele leva em consideração uma série de fatores que foram levados, uma série de fatores ali que o juiz vai ter que dosar para chegar a essa conta da pena. Então, aonde que ele vai ser? Aonde que os tipos de dolo, as espécies de dolo serão levadas em consideração? Na primeira fase de fixação da pena, que é o artigo 59 do Código Penal. Tá bom? Então, o juiz vai ver, será que ele teve esse dolo específico de lesionar? Qual foi a vontade dele? Quais foram as consequências desse delito? Então, tudo isso vai ser levado em consideração na primeira fase de fixação da pena. Beleza? Tudo bem até aqui? Acho que eu estou um pouquinho rápido, mas como está gravado, vocês podem ver várias vezes aí e ter a minha companhia durante várias horas. Vamos lá para o estudo da culpa, tá? Das modalidades, das espécies de culpa, definir esses crimes culposos, tá? Mais uma vez eu estou em boa companhia aqui com o professor Fernando Capês e com o professor André Stefan, tá bom? Eu gosto muito do Capês para graduação, acho ele bem direto, como já falei com vocês em aula. O Stefan também tem uma doutrina muito rica e muito direto ao ponto, não faz grandes rodeios, né? Vamos firmar primeiro essa musculatura jurídica e depois, com o tempo, a gente vai, claro, que desdobrando. Mas o Capês e o Stefano, nesse momento, para vocês, são os ideais, tá? Então, gente, o que é a culpa? A culpa, ela necessita de um prévio juízo de valor, tá? Porque as condutas culposas, elas não são necessariamente descritas no tipo penal. Por quê? Porque o delito culposo ele pode se dar de formas infinitas. Então, não tem como o legislador colocar tudo isso no papel e codificar, tá? Vamos avançando aqui, que vocês vão entender. Em suma, para saber se houve culpa ou não, será sempre necessário proceder-se a um juízo de valor, comparando a conduta do agente, no caso concreto, com aquela que uma pessoa medianamente prudente teria na mesma situação. Eu falo muito do homem médio, do afegão médio, né? O que o homem médio pensaria naquela situação, faria ou poderia prever naquela situação, né? A culpa, os delitos culposos têm muito a ver com previsão, tá? E uma regra importantíssima, um crime só pode ser punido como culposo quando houver expressa previsão legal, tá? No silêncio da lei, o crime só será punido com dolo. Então, o crime culposo, ele tem a característica do quê? Da excepcionalidade, tá? Então, excepcionalmente, pune-se as condutas criminosas na modalidade culposa, tá bom? Avançando aqui, crimes materiais. Não existe crime culposo de mera conduta, tá? Sendo imprescindível a produção do resultado naturalístico e voluntário para ser aperfeiçoamento típico. Então, todo crime culposo, em regra, é um crime material. Mas, como o direito é maravilhoso, toda regra tem a sua exceção, tá? E a nossa exceção está lá no 38 da Lei de Drogas, que é a prescrição culposa de
entorpecente, quando o médico receita ao paciente um entorpecente, tá? No caso de crime formal culposo, mas é a exceção da exceção, tá bom? E quais são os elementos do fato típico culposo? Olha só, tem que ter uma conduta sempre voluntária, tá? Um resultado involuntário, não desejei que eu gostava, porque se eu desejasse, eu estaria falando de crime culposo. O nexo causal. A tipicidade, tem que ter um fato típico. A previsibilidade objetiva e a ausência de previsão. Olha só, para a gente entender. O furto, por exemplo, não existe furto na modalidade culposa, né? Sem querer, eu te furtei, olha só, né? Que coisa maravilhosa. Não existe, tá? E os elementos do fato típico culposo devem estar todos preenchidos para a configuração do crime culposo. Ao longo da nossa exploração, guardem no coração, mas ao longo da nossa aula, eu vou dando exemplos práticos para ficar mais claro para vocês os elementos do fato típico culposo, para a gente já informando o raciocínio jurídico legal para analisar as condutas reais, tá? Dia a dia. E também pode haver a quebra do dever objetivo de cuidado, tá? Por meio da imprudência, imperícia ou negligência. Olha só, previsibilidade objetiva, o que é? É a possibilidade de qualquer pessoa dotada de prudência mediana prever o resultado, tá? Então, a conduta ali tem que ser previsível. Só é típica a conduta culposa quando se puder estabelecer que o fato era possível de ser previsto pela perspicácia comum, normal dos homens, tá? Então, não tem como se culpar, por exemplo, o fato culposo, se não havia como prever aquilo, né? Tinha que estar dentro da previsibilidade normal, do homem médio, tá? Olha só, para vocês terem uma ideia, deixa eu ver se eu coloquei isso aqui mais para frente, para explicar para vocês. Ah, tá. Eu vou explicar já essa previsibilidade, que ela é muito importante, tá? E há comportamentos perigosos imprescindíveis, que não podem ser evitados e, portanto, por seu caráter emergencial, são tidos como ilícitos. Mesmo arriscada, a ação deve ser praticada e aceitos eventuais erros, dado que não há outra solução, tá? Por exemplo, um médico que realiza uma cirurgia em circunstâncias precárias, podendo causar a morte do paciente. Então, ele tem que fazer, porque é uma situação emergencial. Se ele não fizer, ele vai responder por omissão de socorro. Ele não pode se omitir. Ele está ali na posição de garante, que a gente já viu. Então, ele precisa executar aquilo, tá bom? E princípio da confiança. A previsibilidade também está sujeita a esse princípio, segundo o qual as pessoas agem de acordo com a expectativa de que as outras atuarão dentro dos que lhe é normalmente esperado. Então, vamos falar um pouquinho de previsibilidade da conduta, tá? Olha só. Quando a gente está atravessando uma rua, a gente confia que não vai haver ninguém louco, que está na faixa, né? Não vai haver ninguém louco o suficiente que vai passar por cima de você. Isso é a previsibilidade da conduta, tá? Se aquela conduta que aconteceu aí foi imprevisível, não havia como prever aquilo que aconteceu, tá? Não há que se falar em crime culposo. Vou dar um exemplo prático para vocês. Teve um caso de um motorista que estava dirigindo, estava indo para o trabalho dele, bem cedo, de um domingo, e ele, ao fazer uma curva, foi colhido, né, por um motorista, um motoqueiro. O motoqueiro veio e colidiu com o carro dele, o motoqueiro com capacete no cotovelo, alcoolizado, enfim. Além de ser a culpa exclusiva da vítima, né, ali não havia previsibilidade da conduta. Então, o que aconteceu? Houve um processo penal de homicídio culposo, né, de homicídio no trânsito. Esse motorista respondeu, e aí o que o juiz concluiu? Que não havia como prever, né, que além de ser a culpa exclusiva da vítima, não havia como prever, porque a gente, não tem como a gente prever que a gente está andando na rua, um carro na nossa via, na nossa mão, normal, e vai ser colhido
por alguém em alta velocidade, sem capacete e alcoolizado. Então, não tem como a gente prever. Quando a gente está no cruzamento, né, quando a gente está atravessando, a gente prevê que as coisas vão se dar dentro de uma normatividade, dentro daquilo que é normalmente esperado, dentro de um Estado democrático de direito. Então, a gente tem o mínimo de organização na sociedade, a gente ainda confia e espera que as coisas se deem dessa forma, tá? E aqui, ó, outro elemento que é importante a gente estudar também, a previsibilidade objetiva. Outro caso prático, tá? Que eu defendi um tempo atrás, um motorista que estava descendo uma avenida de Casa Grande para o Diadema, que quem da região conhece, uma descida, né? Um íngreme, enfim. E ele transportava carga, e esse caminhão simplesmente perdeu o freio, e ele tentando ali sair da via, ele colheu ali 3 transeuntes, 3 pedestres. Um deles era uma criança, e essa criança faleceu. E aí ele foi processado, julgado por homicídio culposo, né? Mas aí o que acontece? Foi comprovado de que ele não foi perito, ele tinha muitos anos de motorista profissional, ele estava com a carteira profissional dele em dia, o caminhão estava com as manutenções em dia e tinha como ele prever, né, que ia estourar o freio e ele ia perder o movimento do carro, né? Ele ainda tentou diminuir ali a velocidade para não ter um dano maior, mas infelizmente, né, uma criança veio a falecer. Mãe, uma outra senhora também, que também estava grávida, foi um pouco hospitalizada, foi uma coisa grossa, uma coisa grossa. E no dia dessa audiência, a família estava muito indignada, né? Queria muito que o motorista fosse penalizado, né? Ficasse na cadeia, né? Que esse sentimento natural de vingança da família, claro, uma tragédia, perder uma criança, a, a mãe ficou bastante tempo no hospital, ficou em coma, se recuperou, mas teve sequelas, então tinha muito aquela gana, né, da vingança. Mas o fato de culposo, ele tem os elementos que precisam ser preenchidos, então não havia como ele prever que aquilo aconteceria. Se ele tivesse, por exemplo, com as manutenções do veículo atrasadas, ou com a carteira profissional vencida, ou alcoolizado, então aí a gente estaria numa seara culposa, numa seara dolosa, mas nesse caso, o juiz absolveu porque não houve elemento da previsibilidade objetiva, tá bom? Então, não foi culpa de ninguém, né, a bem da verdade, não tinha ninguém a ser culpado. A família ficou bem revoltada, mas a gente conseguiu comprovar que, infelizmente, não havia previsibilidade, né, objetiva daquilo, tá? Então, esse princípio da previsibilidade e o princípio da confiança tem que ser muito bem analisados em delitos culposos. Senão, o que acontece? Se a gente não tiver em mente a previsibilidade objetiva e a confiança, a gente coloca todos os acontecimentos no mesmo saco e aí tudo é homicídio culposo, entendeu? Qualquer conduta pode gerar aí um ilícito penal. E não é assim, tá? Então, vamos lá, vamos para as inobservâncias do dever de cuidado, tá? Dever objetivo de cuidado é o dever que todas as pessoas devem ter imposto às pessoas de razoável diligência. Então, a inobservância do dever objetivo de cuidado é, portanto, a quebra do dever de cuidado imposta a todos e manifesta por 3 modalidades de culpa, tá? Imprudência, negligência ou imperícia. Então, as modalidades de culpa são 3, imprudência, negligência ou imperícia, tá? A imprudência, então a gente vai agora definir todas elas, todas as modalidades de culpa. A imprudência é a culpa de quem age, ou seja, aquela que surge durante a realização de um fato, sem o cuidado necessário. Pode ser definida como ação descuidada. Ela implica sempre um comportamento positivo, não há que se falar
de imprudência pelo não agir, né? A imprudência sempre de quem age, tá? Magalhães de Noronha diz que a imprudência informativa trata-se de um agir sem a cautela necessária. É a forma militante, positiva de cumprir, consistente em atuar o agente com precipitação, insensatez ou inconsideração, já por não atentar para a lição dos fatos ordinários, já por não perseverar no que a razão indica, tá? Então, ser imprudente é aquele que age sem cuidado necessário. E a negligência é a culpa da sua forma omissiva. Consiste em deixar alguém de tomar o devido cuidado antes de começar a agir, tá? É o contrário da imprudência. Por exemplo, olha só, deixar de reparar os pneus ou de verificar os freios antes de viajar. Então, a gente entra nesse exemplo prático que eu dei para vocês, tá? Nesse caso, o veículo passou por uma perícia e viu-se que ele estava em perfeitas condições, que não houve nenhuma razão ali negligente, não houve negligência no cuidado com o veículo. Então, não tem como se enquadrar isso nas 3 modalidades de imprudência, negligência ou imperícia, tá? Então, quando você está ali rodando com o seu carro, você fala, esse pneuzinho aqui ainda, a vida ainda vai mais um pouco. E vai ficando liso, 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 você já está sendo imprudente com a sua própria segurança, tá? E se você sofrer um acidente, se causar um acidente, né, e o seu carro estiver ali em péssimas condições, você está sendo negligente, então pode ser aí responsabilizado pela modalidade de culpa, negligência, tá? Opa, peraí que eu passei para frente aqui. Negligência. E a imperícia? A imperícia é a inaptidão técnica em profissão ou atividade, tá? Falta de conhecimento, falta de habilidade para o exercício de um determinado mistério. Por exemplo, o médico vai curar uma ferida e amputa a perna. Teve um caso até que passou no jornal esse tempo, mas não é um caso que recorrentemente acontece. Você já deve ter falado uma vez. O médico tinha ordem para amputar a perna esquerda e amputou a perna direita, né? Então, é um caso aí clássico de imperícia, tá? A imperícia é a demonstração de aptidão técnica, então ela cabe àqueles técnicos, tá? Se a imperícia diverge de pessoa que não exerce a arte ou profissão, haverá imprudência, tá? Ou não imperícia. Então, o curandeiro resolve realizar uma operação no lugar de um médico, ele é imprudente e não imperito, tá bom? Vamos lá, então. E é importante que a gente conheça a diferença entre imperícia e erro médico. O erro médico ocorre quando são empregados todos os conhecimentos normais da medicina, por exemplo, chega o médico à conclusão errada quanto ao diagnóstico, à profissão cirúrgica, não sendo um fato típico, tá? O erro médico pode derivar não apenas de imperícia, mas também de imprudência ou de negligência. Além disso, a imperícia não se restringe à área médica, podendo ocorrer qualquer outra atividade ou profissão que requeira habilidade especial. Tá. E a imperícia, ela só se caracteriza se houver uma falta grosseira destes profissionais, tá? E aí sim consubstancia a culpa penal. Tem uma série que, não sei onde que ela está, se você tiver o Max, que chama Doutor Morte, que é um médico dos Estados Unidos, que ele tem a cura para qualquer problema de coluna e começa a operar as pessoas, assim, como se não houvesse amanhã. Só que ele também faz uso de algumas substâncias, enfim, mas as substâncias não foram um fator determinante. O fato que ele começa a operar as pessoas, qualquer doença de coluna, ele põe que as melhores, tem as melhores técnicas, esses médicos não sabem de nada, eu vou fazer uma intervenção mínima que o senhor só vai sair andando, e maravilhoso, não precisa mais tomar remédio. Ele começa a deixar as pessoas aleijadas, né? Ele começa a deixar as pessoas paraplégicas, começa a deixar as pessoas tetraplégicas. Teve até um amigo dele que ele tinha um problema de psicose aqui. Ele falou, não, vou te operar, você vai ficar zero. Não, confio demais, vixi, bom, tamo junto.
E aí, ele tinha dores assim, que não eram incapacitantes, eram dores que ele conseguia medicar, ele conseguia ter uma vida relativamente normal. Mas aí, vamos operar com meu amigo, vixe, jamais que esse meu amigo vai fazer mal, né? E aí ele vai operar com esse amigo dele e acaba acaba a operação e ele não tem mais movimento do pescoço para baixo. Normalmente, tem mais movimento do pescoço para baixo. E aí, os outros médicos que eu avalio depois eu faço a tomografia, não precisa assim. A gente não sabe como é que a sua cabeça não se separou do seu corpo. O cara cortou tanta coisa ali, coluna, né? Tantos ossos, ligamentos, tantos tendões, tanta coisa, que a gente não sabe como que a sua cabeça ainda está presa no seu corpo. E ele passa o resto da vida assim, na cadeira, com a cabeça presa, para não movimentar nada. Então, aí a gente tem o caso de falta grosseira, né? De um profissional habilitado. Então, aí ele estaria na modalidade de imperícia, tá? Eu vou achar depois o nome dessa série, vou deixar como conteúdo sugerido para vocês. É muito legal, muito interessante. Então, vamos lá. Culpa inconsciente, tá? É a culpa sem previsão. A culpa consciente, ela pode ser muito facilmente ali, confundida com dolo eventual, tá? Na culpa consciente, o agente, ele acredita piamente que aquele resultado não vai acontecer, ou seja, ele confia muito na sua própria perícia, tá? Então, a culpa consciente ou com previsão. Aquele resultado pode acontecer? Pode, mas ele fala, não, sou bom demais para isso acontecer, tá? Acontece muito aí, que cara se acha um pilotão, né? Nossa, eu dirigi aqui a 140, não acontece nada. Nossa, dirijo desde os 8 anos, dirijo até carreta. E aí o que acontece? É uma modalidade de culpa consciente, tá? O dolo eventual, o cara fala, dane-se, o que acontecer, aconteceu. Não tô nem aí. Na culpa consciente, aquilo é previsível, mas quando acontece, ele fala, nossa, não era para isso ter acontecido, tá? Então, o dolo eventual e a culpa consciente tem essa linha tênue, mas que não é tão tênue assim, se a gente for analisar. Porque no dolo eventual, ele fala, o que acontecer, aconteceu. Vou dar sempre tirando esse nome aqui. E já era. Se ele morrer, morreu. Na culpa consciente, não. Na culpa consciente, vamos dizer o seguinte. Eu sou tão bom de mira que eu vou dar 5 tiros acima da sua cabeça e nenhum tiro vai pegar na sua cabeça. Mas eu vou passar assim, raspando, vou mandar fio de cabelo. Tá? E aí o que acontece? Um dos tiros acaba atingindo a pessoa na cabeça, tá? Então, ele fala, putz. Então, tem essa diferença, tá? Vamos lá, falamos de culpa consciente, culpa com previsão. E aí, eu trouxe essa anotação sobre a culpa consciente e o dolo eventual, que é muito cobrado em provas, tá? A culpa consciente difere do dolo eventual, porque deixa a gente prever o resultado, embora não se importe que ele ocorra. Na culpa consciente, embora ele pense o seguinte, se eu continuar dirigindo assim, eu posso vir a matar alguém. Mas não importa, se acontecer, tudo bem, vou conseguir. Prevendo que possa vir a acontecer, então a gente repudia essa possibilidade. Se eu continuar dirigindo assim, 200 por hora, se eu bater, vai morrer todo mundo. Mas jamais vai acontecer comigo, porque sou piloto, né? Sou piloto de fuga, então isso jamais vai acontecer. Tá? Então, na culpa consciente, ele acredita piamente nos seus conhecimentos e não acredita que o resultado possa vir a acontecer, tá? No dolo eventual, ele fala, vou tirar um racho aqui, se eu passar por cima de uma velhinha, problema da velhinha, né? E na culpa consciente, ele fala, vou tirar esse racho aqui, na frente desse asilo, e com certeza, se aparecer um velho na minha frente, eu vou conseguir desviar, porque eu sou um super piloto, tá? Então, essas são as diferenças de culpa consciente e dolo eventual, tá? E os graus de culpa são 3, grave, leve e levíssima. E mais uma vez a gente fala,
para a cominação do extrato de pena, que é a cominação do extrato de pena? Aquela que vem escrita na lei ali, abstratamente prevista, tá? Não existe diferença. Então, se for culpa grave é isso, se for culpa leve é 3 a 5 anos, se for levíssima divide por 3, não explora e não dá quase nada. Não existe essa diferença, mas, mais uma vez, nós devemos ter em mente que o juiz vai levar, né, todo esse acontecimento, né, todo esse intercrimes, todos esses graus de culpa em consideração ao dosar a pena, de acordo com o grau de culpabilidade do agente. E por que, gente, que o juiz vai fazer isso, tá? Por que a gente tem esse 59? Ele mistura um pouco o direito penal do inimigo com o direito penal do fato, tá? Porque o juiz vai julgar o quê? O fato criminoso. Então, ele vai levar em consideração todo esse fato, os graus de culpa e tal. Bom? Legal até aqui? Então, nós finalizamos aí os 29 slides. Vamos ver. Peraí, stop share. E eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a nossa aula, que eu estou substituindo a aula de terça-feira, que infelizmente não pude comparecer, tá? E dúvidas, nara.alberto.fca.br. Um beijo, até a próxima terça.